Olá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal César Rocha Fotógrafo mais uma vez. Vão chegando agora, vão esmagando no like aí. Boa noite a todos vocês. Pessoal, trazer informação aqui para vocês. O presidente Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manda um recado. Ele esteve indo, ele tá visitando na realidade todos os Nordeste aqui, visitando as cidades do Nordeste. Já teve no Piauí, teve no Maranhão, agora ele tá no Ceará. Ele deu uma grande entrevista falando lá do PECEM, explicando os motivos do que está sendo as coisas dele. E também Lula vem defendendo muito. O Lula falou que o Bolsa Família 2022 vai vir aí, turbinado. O valor poderá até chegar em R$ 600, porque o Lula defende o Bolsa Família de R$ 600. Não é o auxílio emergencial, e sim o Bolsa Família. Apesar que o presidente Jair Bolsonaro quer trocar pro Auxílio Brasil para pagar 400, e o Lula mandou o recado, né? Não, pro Lula tem que ser 600. O Bolsonaro que se vira para arranjar dinheiro para pagar R$ 600. E agora, 2022, vai ter Bolsa Família 2022, R$ 600? Coloca aqui nos comentários, sim ou não? Quem quer 600, coloca aí. Queremos os 600, Bolsa Família 600, todo mundo. Chegou agora, boa noite a todos vocês. Esmaga no like aí, dá uma olhadinha que foi que o Lula falou lá diretamente do Ceará, para vocês entenderem os pontos que ele falou sobre a questão do PECEM. Cumprimentar cada companheiro da imprensa que está aqui, cada companheira, cumprimentar o nosso querido governador, os nossos queridos deputados federais, a nossa presidenta Gleice Hoffmann, que está ali ao lado do comandante Guimarães, do Zé Ayrton, do Bom Gás, o nosso querido Márcio, dirigente nacional do PT, nossos futuros deputados federais. Eu vou dizer para vocês a alegria de vir aqui hoje. Primeiro, faz tanto tempo que a gente não ouve nesse país a palavra desenvolvimento econômico, a palavra crescimento econômico, a palavra geração de emprego e a palavra distribuição de renda, que eu fiquei muito feliz de saber que a minha agenda primeira no Ceará era visitar o Porto, era visitar os companheiros de todo o complexo portuário, visitar, sabe, ver como é que funciona e poder saber, com uma certa alegria por conta do Ceará, mas com uma certa tristeza por conta do restante do Brasil, porque a ZPE era uma coisa reivindicada por quase todos os governadores do país quando eu era presidente, era reivindicada por muitos líderes políticos dentro do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, e depois de muito debate a gente consegue aprovar. E eu pensei que já tinha umas 30 funcionando, e veio aqui para o Ceará, e é a única ZPE que está funcionando numa demonstração da competência do povo do Ceará e do governo do Ceará, que foram atrás da realidade, a possibilidade do Ceará se transformar num grande país, não exportador apenas, sabe, de fruta, de grãos, mas um exportador de produtos manufaturados, de tecnologia, sabe? E isso é gratificante, saber que esse complexo com a siderúrgica já está gerando 34 mil empregos diretos e indiretos, é tudo que os meus ouvidos queriam ouvir. Porque é tudo que falta no Brasil de hoje, é efetivamente a geração de emprego, é o aumento de salário, é a transferência de renda. E eu quis Deus que eu viesse ouvir essa palavra tão importante na minha vida aqui no estado do Ceará. E, além do mais, ver o capacete salva-vida, né? Porque eu não consigo entender como é que um país que tinha a capacidade de vacinação que tinha o Brasil. Eu lembro que em 2010, quando surgiu o H1N1, ou seja, nós vacinamos em 3 meses 83 milhões de pessoas. Nós já estamos há quase 2 anos com o Covid e ainda não vacinamos metade da população brasileira, sabe, com as 2 vacinas necessárias. E quando a gente chega aqui e vê, sabe, a coragem que teve o governador Camilo,
Muita coragem quando fez o lockdown. Muita coragem quando resolveu dizer que ia funcionar ou não ia funcionar, que a principalidade e o objetivo do governo era efetivamente salvar a vida. Nem sempre isso é bem aceito em algumas áreas empresariais, em algumas áreas do comércio, mas a coragem e a determinação do Camilo fez com que o Ceará pudesse ter mais gente viva hoje que poderia ter morrido se ele fosse um governo irresponsável. Não é brincadeira a gente já ter mais de 600 mil pessoas mortas no país. Não é brincadeira. Me parece que está mais ou menos naturalizado na cabeça das pessoas. Ah, já morreu 4 mil, agora está morrendo apenas 1.000 por mês. É muita gente morrendo. Por dia. É muita gente morrendo. E uma parte dessa morte foi por irresponsabilidade do chefe de governo que não soube cuidar das coisas mais simples. Ouvir os governadores, ouvir a ciência, ouvir o secretário de saúde dos estados, criar um protocolo, comprar as vacinas no tempo certo. Se tudo isso tivesse sido feito, a gente possivelmente não tivesse chorando tantas mortes. Então, eu quero, Camilo, dizer para você da minha alegria, sua e de outros governadores do Nordeste, que tiveram posições firmes, corajosas. Eu venho de Pernambuco, eu passei no Piauí, passei no Maranhão e estou aqui no Ceará, e eu vejo que esses governadores que fazem parte do consórcio fizeram e fazem a diferença da gestão pública no nosso país. Por isso, parabéns, Camilo, pelo sucesso seu e do povo do Ceará. A segunda coisa é que eu passei muito tempo sem viajar ao Brasil. Primeiro eu fiquei 2 anos, 580 dias na Polícia Federal. Depois que eu saí, que eu pensei que ia viajar, veio o Covid. Eu fiquei, sabe, desde o dia 12 de março do ano passado até agora, dentro de casa. Dei uma saída em dezembro passado, porque eu fui a Cuba para gravar um documentário com o Oliver Stone e não pude gravar o documentário porque peguei Covid em Cuba. Eu e a minha delegação toda, graças a Deus, sabe, não aconteceu nada de mais grave, mas eu continuei em casa. E agora eu resolvi fazer uma viagem. E começando pelo meu querido Nordeste brasileiro. Quando terminar o Nordeste, eu vou para o Norte. Quando terminar o Norte, eu vou para o Sul. Vou para o Sudeste, vou para o Centro-Oeste, para conversar. Conversar com empresários, conversar com políticos, conversar com sindicalistas, conversar com a imprensa, conversar com aliados, conversar, sabe, com todo mundo que quiser conversar, porque eu acho que aos meus 75 anos de vida... Chegou agora, pessoal. Quem quer que Lula fique em 2022, deixa o like aí. Vou todo mundo deixando o like quem quer Lula em 2022. Há muitos anos, vocês sabem que eu já perdi 3 eleições, já ganhei outras eleições. Eu nunca vi o clima de desavença e de ódio estabelecido na sociedade brasileira. Eu nunca vi o Brasil com um presidente que levanta todo dia de manhã e a primeira coisa que ele faz é provocar alguém, é instigar alguém, é contar 4 ou 5 mentiras logo de manhã para que essas mentiras sejam reproduzidas o dia inteiro na imprensa brasileira. E assim, sabe, esse cidadão procede desgovernando o Brasil de forma irresponsável, sem se preocupar que nós temos hoje mais de 19 milhões de pessoas que voltaram a passar fome. Tem mais de 40 milhões de pessoas em segurança alimentar, pessoas que não comem as calorias e as proteínas necessárias à sobrevivência humana. E esse cidadão não dá uma palavra. O PT e os deputados de esquerda no Congresso Nacional entraram há mais de 6 meses atrás com um projeto para ampliar o Bolsa Família para R$600. Ele até agora, além de fazer o auxílio emergencial de 300, está prometendo uma Bolsa Família que eu não sei se 400, não sei se já mandou medida provisória ou de 300. O dado concreto é que o Estado não cumpre a função
depois da gente ver um programa de televisão, um documentário apresentado aqui, e a gente assiste a preocupação do Estado em cuidar de todos, mas cuidar preferencialmente das pessoas que mais precisam, a gente vê, no caso do Brasil, um governo que não cuida absolutamente de ninguém, porque ele não governa o país. Quem governa o país é o Guedes, só vendendo empresa. Quem governa o país é o presidente da Câmara, sabe, com auxílio emergência, com a verba, o orçamento do relator, que eu não conhecia que existia na história do parlamento brasileiro, em que o relator coloca não sei quantos bilhões à disposição de construir a maioria do presidente da República. Então eu estou viajando, daqui eu ainda vou ao Rio Grande do Norte, vou à Bahia, e depois vou regressar a São Paulo e vou continuar viajando para tentar discutir uma solução para que a gente garanta de volta a democracia no Brasil, o crescimento econômico no Brasil, a distribuição de riqueza no Brasil, a melhora da educação no Brasil, porque também na educação ele está desmontando tudo que foi criado, a ponto do ministro da Educação falar duas bobagens essa semana. Uma é de que a universidade tem que ser para pouca gente e não para muita gente. E a outra é que crianças com problemas, sabe, de deficiência atrapalham se misturar com as crianças, sabe, que não tem nenhum problema, com as crianças 100% saudáveis. Ou seja, uma falta de respeito, é uma coisa descabida, e nós precisamos retomar a educação, precisamos retomar os investimentos em cultura. O orçamento, Camilo, da cultura, que chegou a ser 2.340 bilhões, esse ano tinha só 23 milhões. Ou seja, não existe cultura, sabe, na cabeça dessa gente. Ao mesmo tempo... Chegou agora, pessoal, esmaga no like aí, todo mundo coloca o like aí, deixa aquele like, a mãozinha pra cima e coloca aí, Lula 2022, todo mundo, Lula 2022. Que não vem nenhum presidente do exterior visitar o Brasil, e o governo brasileiro não é convidado para visitar nenhum país. Não somos uma ilha, mas estamos sendo tratados como se fôssemos uma ilha sem vizinhos por perto. Nós que tínhamos estabelecido uma forte aliança com a América do Sul e a América Latina, nós que tínhamos feito uma forte aliança com os países africanos, nós que tínhamos uma respeitabilidade muito grande em toda a União Europeia, nós que conversávamos com a China, com os Estados Unidos e com a Rússia em igualdade de condições, nós que estávamos disputando quem participa de grupo aí do PT de Lula, compartilha aí, pessoal. Quero que vocês compartilhem para os seus grupos aí. Compartilha agora essa live, sabe, aí para os seus grupos, todo mundo. Política internacional. Porque ninguém efetivamente acredita, sabe, que esse cidadão possa ser civilizado. Ele não se comporta como civilizado. Ele adora receber, sabe, o representante do partido nazista, sabe, no seu gabinete. O Trump e o filho do Trump o elege como o maior direitista do planeta Terra hoje. Ou seja, eu nunca imaginei que o Brasil pudesse ser o símbolo da direita mundial. Nunca imaginei. Então, por conta disso, eu estou viajando. Quero me colocar à disposição de vocês para vocês fazerem as perguntas que vocês entenderem que deva ser feito. Não sei quantas perguntas vocês combinaram. A pergunta pode ser feita para mim, pode ser feita para o Camilo, tá? E eu paro de falar pedindo um pouquinho d'água aqui para vocês começarem a fazer as perguntas. Beleza, pessoal, vamos iniciar então a entrevista coletiva. Enquanto o presidente Lula toma uma água, a gente vai passar a palavra a Luiz Regadas, jornalista que tem um questionamento. Fica bom. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Luiz Prata Regadas, do blog TVW12. Presidente, como trilhar um próximo governo em que a sociedade brasileira retome o caminho das conquistas? Caminho esse que se perdeu desde o golpe de 2016 da presidenta Dilma Rousseff. Obrigado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A história de um país e de um governo, você não será capaz de construí-la no momento em que está acontecendo as coisas. Eu acho que o Brasil é um país que tem um potencial extraordinário. É importante vocês lembrarem como eu peguei o Brasil em 2003. É importante vocês lembrarem como estava a inflação
e como estava o desemprego. É importante vocês lembrarem que naquele tempo ainda tinha uma dívida externa de 30 bilhões de dólares, em que o Malan tinha que viajar todo final de ano para Washington para ver se conseguia dinheiro para fechar o caixa da contabilidade do governo federal. É importante lembrar, sabe, que a Dilma fez um governo excelente, sabe? E a Dilma pode ter errado em algumas coisas que eu acho que nós vamos ter que analisar bem o que aconteceu. A Dilma fez uma política de manutenção das políticas sociais. A gente não pode esquecer que quando a Dilma, em 2014, foi reeleita, o desemprego no Brasil era 4,3%. 4,3% é considerado pleno emprego em qualquer lugar do mundo. E como é que a Dilma conseguiu isso? Mantendo todas as políticas públicas de transferência de renda que a gente tinha feito. A Dilma continuou fazendo o programa Luz para Todos, continuou fazendo o programa Água para Todos, continuou fazendo o PA, continuou incentivando a agricultura familiar, sabe? Continuou fazendo tudo aquilo que a gente estiver fazendo no social. O que aconteceu? A Dilma fez um processo de desoneração que eu acho que foi exagerado. Entre 2011 e 2014, nós chegamos a fazer uma desoneração de 540 bilhões de reais. Obviamente que o Camilo, como governador, sabe, se ele tirar 40 bilhões do orçamento dele, vai ter muita dificuldade. Quando ela tentou consertar, ela mandou uma medida provisória e o Congresso Nacional recusou fazer as mudanças que ela queria. Bem, não sei se foi só isso, deve ter outras coisas que aconteceram para que a gente não tivesse terminado o governo da Dilma, sabe, numa posição infinitamente melhor. Mas o que nós queremos fazer agora é o seguinte: eu digo todo santo dia que não tem nenhum país do mundo que tenha dado certo sem que antes houvesse um investimento na educação. Era por isso que eu tenho muito orgulho de, embora não ter um diploma universitário, eu sou o presidente que mais fiz universidade na história desse país, mais colocamos alunos na universidade. Em apenas 12 anos, nós colocamos mais de 4 milhões de alunos, sabe, na universidade brasileira, e com alegria tremenda, 51% dos alunos das universidades hoje são negros e pardos. Significa que a gente conseguiu, em pouco tempo, abolir, sabe, o preconceito que tinha contra a ida de pessoas negras para a universidade e de pobres. Porque eu, andando pelo Brasil, a coisa que eu mais ouço agradecimento são as pessoas dizer: obrigado, presidente, porque eu sou psicóloga, obrigado porque eu sou dentista, obrigado porque eu sou jornalista, tudo por conta do ProUni. Então eu acho que a solução para a gente recuperar o Brasil a partir de 2022, eu tenho uma solução mágica que precisa de uma maioria no Congresso para fazer. A primeira coisa é colocar o pobre no orçamento. As prefeituras, os governos do Estado e o governo federal precisam colocar os pobres no orçamento do município, do Estado e da federação. E a segunda coisa é colocar os ricos no imposto de renda. Porque hoje quem paga imposto de renda, na maioria das vezes, é quem vive de salário. Porque as pessoas que vivem de dividendo e de lucros não pagam imposto de renda. Não é uma tarefa fácil, porque nós vamos ter que ter maioria no Congresso Nacional para aprovar a tão sonhada política de tributo nesse país, que faça, que pague quem tem mais e absorva quem tenha menos. Diferente do que é hoje, fazer uma política tributária progressiva que possa ajudar o Estado a arrecadar para transformar em política de benefício para o povo mais humilde e mais pobre do país. Vamos agora com a palavra Carlos Maza, Jornal O Povo. Bom dia, presidente. Carlos Maza, Jornal O Povo. Presidente, o voto do Ceará e do Nordeste tem sido muito importante para a votação das esquerdas nas últimas eleições presidenciais.
Ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro tem ampliado o número de viagens aqui à região Nordeste, inaugurou a obra da transposição do São Francisco, fez imagens lá, inclusive, que certamente vão estar na campanha. Como é que vocês avaliam isso, Topete? Vocês têm medo que essa agenda conservadora avance aqui no Nordeste? E outra coisa rápida é como está a presença do senador Eunício Oliveira nesse projeto de vocês aí daqui para frente? É importante que ele volte a ter um mandato no Legislativo? Olha, eu não entendi a segunda parte da pergunta, querido. É que isso é importante para o projeto do PT que o senador Eunício Oliveira volte a ter mandatos no Legislativo. Vocês vão apoiar ele em 2022? Que senador? Eunício. Olha, primeiro, eu acho que a grande novidade do Brasil foi o consórcio que os governadores brasileiros criaram com o surgimento, sabe, das necessidades de enfrentar a mediocridade do governo federal. Se não fosse a atitude deles, possivelmente a pandemia devesse ter matado mais gente nesse país. O Bolsonaro, ele deve fazer o que todo presidente responsável faz. Ou seja, eu possivelmente tenha sido um dos presidentes que mais viajou esse país. Mas eu não viajava em época de eleição, eu viajava porque era preciso conversar com os governadores, era preciso conversar com os prefeitos e era preciso fazer as coisas de acordo com os governadores. Quando nós criamos o PAC não foi, sabe, uma obra só do governo federal. A gente pensou o PAC no governo federal e a gente depois foi buscar um compartilhamento de responsabilidade com os governos estaduais, com os governos municipais, porque a gente queria envolver todo mundo nesse processo de desenvolvimento. Não é tentando correr no último ano de mandato no Nordeste que você vai enganar o povo mais uma vez. A pessoa pode até nunca ter vindo ao Ceará, mas é importante que as pessoas saibam que foi feito coisa aqui no Ceará, que foi feito financiamento. Não precisa o governo federal fazer. Se o governo federal tiver inteligência de atender os pedidos de financiamento dos governadores para os projetos importantes, já está de bom tamanho. Então, eu acho que o Bolsonaro deve viajar ao Nordeste, sim, deve visitar o Nordeste, deve atender a demanda do Nordeste. Eu passei agora no Porto aí, tinha um terminal de regasificação, sabe, da Petrobras, que não está funcionando, tinha um navio aí, tiraram o navio. O governador Camilo está reivindicando da Petrobras, sabe, que aquele terminal portuário seja dado para que o governo do Ceará possa administrar aquilo de acordo com as necessidades de crescimento do porto, e até agora ele não tem uma resposta positiva, porque efetivamente a Petrobras está sendo desmontada. Chegou agora, pessoal, dá o like, dá o seu joinha aí, esmaga no canal aí, pessoal. Lula 2022. A coisa pública, a gente vê quando vai visitar um porto desse. Um porto moderno, um porto que está crescendo, e o governador não abre mão de que o porto seja, sabe, um porto administrado, sabe, pelo Estado. Em parceria com o Porto de Roterdã, que tem 30% da participação no desenvolvimento, no lucro desse porto. É assim que a gente faz as coisas e é assim que a gente faz o Brasil crescer. Lamentavelmente, o governo federal não sabe fazer isso. A segunda coisa, o Eunício foi meu ministro das Comunicações. O Eunício foi um deputado importante, depois foi senador importante. Eu acho que a minha relação com o Eunício foi a melhor possível. Agora, eu não posso, sabe, dizer o que vai acontecer, se ele vai ser deputado, se ele vai ser senador, se ele vai ser candidato a alguma coisa. Eu devo conversar com ele segunda ou terça-feira. Aí depois eu posso dizer para você o que ele quer ser. Sabe, eu não posso ter ingerência nos partidos políticos que vão lançar os candidatos aos seus cargos públicos. Mas eu acho que o Eunício ajudaria muito no Congresso Nacional. Próxima pergunta, Alisson Ferreira, TV Vesmares. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. A gente precisa... Estou aqui, ó, desse lado. Pronto, a gente precisa falar sobre essa não vinda na refinaria, né? O senhor voltando para esse espaço aqui, queria que o senhor falasse sobre essa não vinda na refinaria, né? O senhor está voltando para esse espaço, queria que o senhor comentasse essa negociação que acabou não dando certo. Não, veja, eu vim aqui anunciar a refinaria,
num terreno que estava disponibilizado para a refinaria, porque a gente imaginava que com a descoberta do pré-sal, a gente teria que virar exportador de derivados e não apenas exportador de óleo cru. Eu sinceramente, fico decepcionado como é que estancaram a refinaria do Ceará e a refinaria do Maranhão. Eu fico e estão vendendo outras, estão privatizando outra refinaria. É um descalabro, porque o Ceará poderia ter uma refinaria aqui, o Ceará poderia ter uma indústria química aqui, o Ceará poderia estar fazendo com que o povo do Ceará tirasse proveito da existência de uma refinaria aqui. Lamentavelmente, eu saí do governo em 2010 e isso não aconteceu mais. Tá? Mas eu acho que o Ceará não pode perder a esperança de que um dia pode ter uma refinaria aqui. Foi por conta dessa briga toda que está aí a siderúrgica. Né? A siderúrgica veio aí, inclusive, para poder ocupar o espaço que, não o espaço físico, mas o espaço econômico que a refinaria poderia cumprir. E eu fico feliz que ela esteja produzindo e gerando 7 mil empregos e exportando. Tá? Eu acho que o Ceará, sabe, precisa de uma refinaria. O Brasil tem petróleo, é autossuficiente. E quanto mais a gente souber explorar o nosso petróleo, mais a gente vai poder dizer para o povo brasileiro que a gente não precisa dolarizar o preço da gasolina. Você dolariza quando você importa, mas se você é autossuficiente, se você gasta em reais para você produzir, trazer o petróleo de 7 mil metros de profundidade, você não tem que colocar a dolarização nesse combustível. Aliás, um combustível que já subiu, me parece que 73%, sabe? Está ficando quase que impossível. Você tem que inventar logo o carro a hidrogênio para o povo poder parar de comprar gasolina, porque a Petrobras está tentando resolver o problema dela e não o problema do povo. Além da gasolina, o gás de cozinha está ficando um produto de luxo para a maioria das pessoas pobres desse país. O que a gente mais vê na televisão são pessoas cozinhando em 2 tijolos, com lenha embaixo e uma lata em cima. Não é possível. Não é possível que o país tenha chegado a essa degradação. E eu fico triste quando a refinaria, sabe, do Ceará não foi para frente. Eu fico triste. E nenhuma foi para frente porque estão desmontando as outras. E eu espero, sabe, que depois de 2022 o povo brasileiro possa recuperar o tempo perdido e fazer as coisas corretamente nesse país. Pergunta agora da Larissa Uênia, TV Otimista. Olá, boa tarde. Em entrevista recente, o senhor disse que ainda vai definir se vai ser candidato a presidente ou não nas eleições de 2022. Isso deve ser dito no fim deste ano ou no começo do próximo. O que o senhor está avaliando, levando em consideração para que se chegue a essa definição? E uma outra pergunta em relação ao âmbito local. Como é que o senhor pretende conciliar as tensões que acontecem aqui em relação ao apoio de candidatos da candidatura do PT ou de um candidato que tem alguma relação com o PDT, na figura da família Ferreira Gomes, e essa relação também com o Eunício Oliveira? Olha, eu acho que ainda é cedo para a gente ficar discutindo o que vai acontecer em 2022 na política. Eu acho que nós estamos numa fase de conversar com as pessoas, saber o que as pessoas estão pensando, saber se as pessoas estão preocupadas em ter alguma proposta que possa resolver, sabe, o problema que o país está vivendo, de descrédito na área econômica, de descrédito na área de geração de emprego, de descrédito no tratamento do Covid. Eu acho que são as coisas principais que a gente tem que discutir. Eu estou numa fase de conversar muito, eu estou muito tempo sem conversar com as pessoas. Eu fiquei 580 dias, depois que eu saí eu tive que fazer um esforço muito grande para mostrar que quadrilha tinha sido montado pelo Dallagnol para prestar serviço ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e isso foi provado.
sabe, uma quadrilha junto com procuradores da Suíça para mentir a meu respeito. E depois que nós provamos isso, depois que eu fui inocentado, eu resolvi viajar ao Brasil para discutir política. E estou conversando com as pessoas. Sabe, a imprensa já divulgou 11 candidatos a vices meu. Sabe? Eu nem decidi se sou candidato, já tenho 11 vices. Ainda ontem, no Maranhão, um cara perguntou se eu ia indicar o Flávio Dino de vice. Já são o 12º vice. Aqui no Ceará, nós temos uma tradição política forte. O PT é um partido forte aqui no Ceará. Sabe? Obviamente que o PT vai ter que discutir com todas as forças políticas que o PT mantém relações aqui, como é que a gente vai fazer as coisas aqui no Ceará. Sabe? Eu ainda nem perguntei para o Camilo o que é que ele vai ser. Sabe? Ele está com cara de senador já, mas eu não sei se ele quer ser senador. Porque ele tem um compromisso de governar esse Estado, sabe, até o final de 2021. 2022, ele precisa governar até o dia 31 de dezembro, sabe? Ele pode sair porque tem uma vice de confiança, nem todo governador tem vice de confiança. Eu não sei como é que o PT vai fazer aliança aqui, com quem que o PT vai fazer aliança aqui, mas se depender da presidenta Gleice, o PT tem que conversar com todo mundo aqui. A gente não tem que conversar só com quem a gente gosta. A gente também aprende coisas com quem a gente não gosta, com quem a gente tem divergência, sabe? Você sabe da minha relação com o Ciro Gomes. Todo mundo sabe que eu tenho uma profunda relação. Eu respeito o Ciro Gomes. Ele foi um aliado importante no meu governo, apesar de já ter disputado 2 eleições contra mim, sabe, em outros momentos. E eu fico tranquilo, eu não me incomodo, sabe, que as pessoas e meus adversários me critiquem, porque isso faz parte do jogo. O que eu não posso esperar é que um adversário vá falar bem de mim. O meu adversário tem que falar mal. Porque se ele for para a televisão e falar que eu sou bom, ele vai ter que desistir da candidatura. Então eu tenho que criticar. É assim quando entra em campo o Ceará e o Fortaleza. São 2 times cearenses, 2 times irmãos, mas quando entra em campo, os 2 querem ganhar. Então, olha, nós estamos vivendo um momento bom da política. Bom do ponto de vista da preparação para 2022, há uma visão da sociedade de que é preciso definitivamente derrotar o Bolsonaro, de que é preciso tirá-lo da política brasileira, e isso, se não for feito pelo impeachment, será feito pela eleição. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Eu não decidi se vou ser candidato, porque eu vou esperar o tempo, conversar com muito mais gente. Mas sendo candidato ou não, eu posso dizer para vocês que qualquer um que for para o 2º turno com o Bolsonaro, eu votarei nesse qualquer um. Eu não tenho dúvida de que qualquer um é melhor do que essa coisa eleita em 2018. Ele é o resultado da anomalia política de 2018. Você sabe o que aconteceu em 2018. Você sabe a mentira que contaram a meu respeito. Você sabe que me tiraram das eleições no ano das eleições. E você sabe que foi feito eleições com base no fake news, com base em muita mentira, com base, sabe, em muitas inverdades. Um candidato que não foi para debate nenhum. Sabe? Então, vamos normalizar o Brasil. O Brasil precisa voltar à normalidade. As pessoas no Brasil precisam acreditar de que o Brasil pode melhorar. O povo brasileiro é bom. O povo brasileiro, o que ele quer, na verdade? O povo quer viver dignamente, o povo quer trabalhar, quer sustentar a sua família. O povo não quer um presidente falando bobagem. O povo quer um presidente governando. Chegou agora, pessoal, dá o like, dá o seu joinha, todo mundo mete o like, Lula 2022. Qual é o problema do Ceará, Camilo? Vamos tentar resolvê-lo. Qual é o problema, sabe, de Pernambuco? Qual é o problema do Maranhão? Sabe, resolver. Qual é o problema do Rio Grande do Sul? Um presidente que não conversa com ninguém. Um presidente que não conversa com o governador, não conversa com o prefeito, não gosta de negro, não gosta de índio, não gosta do povo LGBT, sabe, não gosta de sindicalista, não gosta de universidade, não gosta de estudante. Ou seja, esse cara, efetivamente, ele acredita que a Terra é plana. E ele tem um ministro que foi astronauta.
Pode mostrar para ele a fotografia lá do céu, dizendo, olha, o presidente não acredita, não. Mesmo o Trump caindo fora, ele ainda continua. Esses dias o Beno, que era o mentor da falcatrua do Trump, elegeu ele o maior direitista do mundo e eu o maior esquerdista do mundo. E quando eu vejo as pessoas falarem, não, nós precisamos evitar que o Lula chegue e que o Bolsonaro chegue, porque são uma polarização de dois extremos. Não. Quem falar isso está mentindo. Eu tenho uma história de vida democrática, seja no sindicato, seja no partido e seja no exercício da presidência. Eu tenho essa história. Então, o que está em disputa no Brasil é a democracia contra o fascismo. E nós vamos derrotar o fascismo. A palavra, Luana Barros, Diário do Nordeste. Boa tarde, presidente. Aproveitar aí o senhor falou no comecinho do seu discurso a respeito da violência política, dessa escalada do ódio, né? Queria saber quais são as suas preocupações para a campanha do ano que vem, sendo candidato ou não, com relação a esses extremismos. E quais os diálogos, até onde o diálogo vai, até qual partido, enfim, com quem não é possível dialogar nesse momento? Olha, eu tenho tentado explicar para a sociedade brasileira que o Centrão não é um partido político. Eu era deputado constituinte quando foi criado o Centrão em 1987. Como a gente estava conquistando muitos avanços na Constituição de 88, eu lembro que o Fiuza, que era deputado de Pernambuco, eu lembro que o deputado de São Paulo, o Roberto Cardoso Alves, sabe, juntaram lá e criaram o Centrão para evitar que a esquerda continuasse avançando. E deu certo. A gente não conseguiu avançar, não retrocedeu, mas a gente não conseguiu avançar. O Centrão agora, ele foi criado para quê? Para dar sustentação ao Bolsonaro. Foi recriado para fazer o impeachment da Dilma. Ou seja, toda vez que está acontecendo alguma coisa no Congresso Nacional, as pessoas mais conservadoras se juntam na tentativa de evitar que a sociedade avance socialmente e para significar a destruição do Estado. Eles só se juntam para privatizar. Só se juntam para privatizar. Não importa o que eles estão privatizando, eles querem privatizar. Eles, por exemplo, se juntaram para tirar 40 bilhões da saúde quando eu era presidente em 2006, na última votação, acabando com a CPMF. Então, eu vou conversar, como eu não acredito que o Centrão é um partido político, o Centrão é um conjunto de médios partidos políticos que se junta por interesses outros, eu vou conversar com todo mundo. Eu quero saber o que cada um está pensando do Brasil. Qual é o programa que eles têm para ajudar o Brasil a sair da encalacrada que eles meteram o Brasil. A mim não tem veto ideológico para conversar. Eu não tenho veto, não tenho preconceito de conversar com pessoas que sejam mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. Ou seja, eu converso, porque é da conversa que a gente pode tirar proveito de alguma coisa que a gente ainda não saiba. Então, o meu papel é esse. Eu só não posso conversar se alguém não quiser conversar comigo. Agora, eu aprendi com a minha mãe, ô Lula, você não brigue, porque quando um não quer, dois não brigam. Então, eu acho que eu tenho que dar o exemplo de fazer uma campanha tranquila, serena, alegre, uma campanha falando de esperança, uma campanha conclamando o povo a participar das decisões desse país. Você sabe que no meu período de governo eu fiz 74 conferências para definir todas as políticas públicas que eu coloquei em prática. Inclusive a conferência para regulamentar os meios de comunicação, que foi convidada pelo ministro Frank Martins. A gente reuniu mais de 3.000 pessoas nessa convenção, apresentamos a proposta de regulação, só que não foi possível colocar em votação de 2010 a 2014. Mas é uma coisa que nós vamos ter que voltar a discutir, porque é preciso atualizar a regulamentação do sistema de comunicação no país. E regulamentar não significa estatizar, como pensam alguns,
Ah, não, o Lula quer trazer para cá o modelo da China, o modelo de Cuba. Não. Eu quero trazer o modelo da Inglaterra, o modelo da Alemanha, o modelo da França, em que efetivamente, sabe, a imprensa é mais democrática. O dono do jornal fala em democracia quando ele pode escrever o que ele quer sem nenhuma responsabilidade. O dono do jornal, ele tem o direito de ter o editorial e de colocar o pensamento empresarial. Mas na informação, ele não pode ideologizar. A informação é o que aconteceu. E nós vamos ter que discutir isso. Eu trabalho com a ideia de que nós precisamos fazer uma regulamentação na internet, porque a internet é um instrumento estupendo. A sociedade brasileira, a humanidade nunca teve tanto acesso às informações como na internet. Mas da mesma forma que tem muitas informações, tem muita coisa violenta na internet, tem muita mentira, tem muito descontrole de informações, e nós precisamos regular para que seja tratada como uma coisa benéfica à humanidade e não uma coisa prejudicial à humanidade. Por exemplo, essa guerra contra o fake news é necessária fazer. É necessária porque eu não sei se vocês já foram vítima, mas eu já fui vítima de muito fake news. Acho que você também já é. Sabe, as coisas mais bárbaras do mundo, sabe? Eu lembro que quando eu era presidente, tinha o grupo chamado Morte ao Lula. Para que um cidadão desse quer um espaço para ser tão grosseiro? Então é possível melhorar? É possível regular? Quem vai participar da regulação? Vocês. A sociedade tem que participar ativamente para que a gente não possa cometer um ato de censura na perspectiva de bem regulamentar a internet no Brasil. Senhores, muito obrigado. Encerramos aqui a entrevista. Eu me inscrever para a entrevista e me pularam e não me deixaram fazer a pergunta. Queria saber se o senhor aceita responder a minha pergunta. Pode responder. Eu agradeço. Obrigada mesmo. Eu sou a Camila Fernandes, do podcast As Mas Cunhãs. fala alto, como você Pronto, pode ser? Pode. Melhorou? É só o direcional do microfone. Sou Camila Fernandes, do podcast As Cunhãs. O senhor, logo no começo de sua fala, falou desse acirramento político, o ódio que está circulando. E, de fato, se desenha um ambiente muito até violento para o próximo ano, né? A gente teme que esse processo eleitoral tenha casos de violência. Eu queria saber como é que o PT está lidando com isso. A gente percebe claramente um reforço da sua segurança, assim, muito acima do que se via antes. E se há uma previsão de conversas com, por exemplo, setores que hoje estão, infelizmente, mais radicalizados, como o setor da segurança, policiais, enfim, para tentar quebrar essa onda, essa radicalização e impedir, evitar que as eleições do ano que vem sejam negativas nesse sentido. Olha, eu penso que a gente não vai melhorar a paz que a gente precisa na eleição se a gente utilizar os métodos de violência que os adversários usam. Tá? Nós só vamos mudar essa violência se a gente mudar o nosso comportamento. Nós não precisamos aceitar o jogo rasteiro que eles querem fazer durante o processo eleitoral. As provocações, as ameaças, as ofensas, nós não vamos aceitar e não vamos fazer o mesmo. Sabe, não é assim que a gente vai ensinar o povo de que a política é uma coisa boa e necessária para que a gente faça mudança nesse país. Então eu não vou dizer que eu vou ser outra vez o Lulinha Paz e Amor, sabe, porque eu já falei isso há 10 anos atrás, eu preciso inventar uma outra coisa. Mas veja, eu acredito tanto que é mais fácil ser bom do que ser ruim. Eu acredito tanto que nós precisamos voltar a ser mais humanista. Eu acredito tanto que a gente tem que voltar a acreditar na fraternidade. Eu acredito tanto que a gente tem que acreditar na solidariedade. Se eu vou para a rua para conclamar o povo a mudar esse país para um país com mais esperança, com mais oportunidade, eu não posso usar violência. Eu não posso fazer propaganda de armas. Eu tenho que fazer propaganda de livro. Sabe? Eu tenho que fazer propaganda de educação. Eu tenho que fazer propaganda de cultura. É assim que a gente vai fazer a campanha. E eu vou participar da campanha sendo candidato ou não sendo candidato. Eu quero ser, se não for candidato, ser um bom cabo eleitoral para ajudar todas as pessoas que eu gosto a se eleger em alguma coisa. Porque somente com gente boa é que a gente vai recuperar o país.
menos ódio, menos mentira e mais governo. É isso aí, pessoal. Isso aí foi as palavras do Luiz Inácio Lula da Silva, tá bom, pessoal? Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Ajuda o canal, deixa aquele like, deixa aquele joinha. Valeu, galera. Lula 2022. E é isso. Se você quer Lula 2022, coloca aí Lula 2022, todo mundo agora. E deixa o like, bota a mãozinha pra cima. E principalmente, vocês agora, aproveita, compartilha a live, bota nos seus grupos aí, pessoal. Nos seus grupos de apoio aí ao 22. Se você quer Lula em 2022, compartilha agora aí pra todo mundo, tá bom, galera? Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Valeu, galera. E até a próxima. Se Deus quiser, vai ter novidade aí. Valeu, galera.